Se você entender esses 4 indicadores econômicos, você vai estar à frente de 95% dos investidores. Bom, imagine uma montadora de carros, aquelas mais famosas. Elas compram os materiais, roda, borracha, compra o ferro e monta tudo. E vende esse carro por R$ 100.000. Pega esse exemplo aí. Esse carro sendo vendido a R$ 100.000, quanto que ele agregou para o PIB? Ele agregou R$ 100.000. PIB é o primeiro indicador econômico, eu quero que você se lembre disso. E o jogo muda quando você começa a enquadrar vários indicadores econômicos para entender como de fato funciona a economia e como é que vai funcionar os seus investimentos. Presta atenção. Vamos lá, PIB. PIB significa Produto Interno Bruto. E basicamente ele é são os produtos finais, bens e serviços finais que são produzidos por um período. Normalmente é contado em um ano. E a gente utiliza uma métrica de crescimento de PIB. Normalmente, você vai ver nos jornais. PIB cresceu 1%, PIB do Brasil cresceu 2%, PIB da Argentina cresceu 50%. Enfim, o que isso significa na prática? Significa que aquele país, durante aquele período, normalmente um ano, ele aumentou o número de bens ou serviços finais que foram produzidos. Ou seja, se um preço aumenta R$ 10.000, foi incrementado no PIB R$ 10.000. E aí que você, jovem investidor ou que já é mais experiente, precisa entender e classificar outros sinais. Quais são os outros? Vou te passar tudo no final, fica até aí, acompanha comigo. PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, ele não é uma variação de riqueza, mas sim de quanto que aquele país ou aquele estado produziu durante um período, certo? Quais são as maiores economias do mundo? São China e Estados Unidos. Então, natural, como elas já são muito grandes, o crescimento delas vai ser menor do que um país pequeno, por exemplo. Pega aí uma Argentina, uma Venezuela agora, provavelmente o PIB dela percentualmente vai crescer mais do que os Estados Unidos e a China. O Brasil, em 2025, teve um aumento de PIB de 2%. Isso significa que dos bens produzidos em 2024, aumentou o PIB em 2%, ou seja, teve um incremento. Para a métrica, presta atenção nisso aqui, para a métrica de recessão, como que a gente sabe que um país está em crise? Quando ele tem 2 semestres consecutivos onde o PIB não sobe, ou seja, o país está produzindo menos coisas. E o PIB ele é um indicador específico, mas ele também não mede tudo, tá? Então, por exemplo, se é um bem ou serviço. Se eu pagar para um cara, pagar R$ 100 para um cara cavar um buraco, não agrega em nada à sociedade, mas vai aumentar o PIB em R$ 100. Então, ele não pode ser um indicador que você vai olhar sozinho. Mas, calma, fica aí comigo que você vai entender ao longo do vídeo quais são os outros indicadores e quando tu agregar tudo, tu vai entender um pouco mais sobre a economia. Bom, vamos lá. Qual que seria o segundo indicador que nós temos que avaliar como investidores? A gente já entendeu que o PIB é o crescimento dos bens e serviços finais, ou seja, se o país está produzindo mais ou menos, basicamente. Qual que é o outro indicador que afeta diretamente o nosso bolso? Inflação. E o que é inflação? Vamos recapitular aqui. Inflação nada mais é do que o aumento dos preços para o consumidor, ou seja, para o consumidor final, para nós. Então, por exemplo, se eu compro um carro ano passado a R$ 100.000 e esse ano ele passa a ser 110, eu tive 10% de inflação em veículos, né? O IPCA ele é uma cesta de produtos que o IBGE contabiliza, então ele é a média. Então a minha inflação vai ser diferente da tua, porque eu compro o arroz A e você compra o arroz B, você compra carne só de porco e eu não como porco. Então a minha inflação vai ser um pouco diferente, mas o IPCA traz a média, normalmente é mais para varejo. Existem outros índices de inflação. Por exemplo, você vai notar se você mora de aluguel, se você aluga casa, se você já teve alguma relação de aluguel, que os contratos normalmente eles são reajustados pelo IGPM, que é um outro índice, um índice de inflação mais ligado ao atacado. Então existem essas duas métricas, e aí é importante a gente entender se o PIB subiu aliás, se a inflação sobe, muito provavelmente o PIB vai subir. Aí resta a gente entender se, poxa, a minha inflação foi maior ou menor. E por que e como que o PIB sobe?
Qual que é a relação disso? Vamos chegar lá, fica comigo. O entendimento é fácil. Fácil não é, né? Mas depois você vai pegar o jeito. Você é esperto. Qualquer coisa você escreve aí nos comentários que eu resolvo, eu respondo as dúvidas aí de vocês. Bom, seguinte, terceiro indicador econômico que nós vamos olhar. A gente falou de inflação, a gente falou de PIB. O terceiro indicador econômico seria o quê? Seria a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. A gente já falou bastante dela no canal. Basicamente, ela regula quanto dinheiro que tem disponível na praça. Pô, como assim, Maio? Quando a Selic está mais alta, os juros no Brasil estão mais altos, ou seja, para quem precisa pegar dinheiro emprestado, o juros é maior. E para quem tem dinheiro guardado, ele é remunerado mais. Ou seja, se o juros está maior, pensa um empresário, o dono de um supermercado, ele está pensando em abrir outra loja, outra, outra loja em outra cidade ou em outro bairro. Se uma Selic está a 18, ou a 15, ou a 16, ou seja, o juros está bem alto, ele pensa, pô, eu não tenho dinheiro todo para abrir a loja, eu ia pegar um empréstimo. Ah, não, vou esperar para daqui um ano, daqui 2 anos. Ou seja, ele não faz investimento, ele não contrata pessoal, ele não compra estoque, ou seja, tem menos dinheiro gerando na praça. E se ele tinha algum dinheiro, ele vai deixar guardado para essa taxa. Agora pensa o lado contrário, como foi lá em 2020. A Selic está a 2%, ou seja, bem baixinho. O dono do supermercado fala assim, poxa, com esses juros baixos eu consigo tomar um empréstimo, construir mais uma loja aqui, contratar mais funcionários, comprar mais estoque e aumentar a minha operação. Ou seja, ele vai estar girando mais economia. Então é natural de se pensar, é um conceito que tem lógica você pensar o seguinte, quanto menor os juros, mais dinheiro na praça, mais dinheiro girando, maior o consumo de PIB. Exatamente. Ou seja, se os juros está baixo, a gente pode ter um crescimento de bens produzidos maior. É regra? Não, não é regra. Pode ser que tenham vários fatores econômicos que influenciem. Ah, beleza, Marlon. Se está tendo mais produtos na, tá tendo mais produtos na oferta, isso vai diminuir ou aumentar o preço? Aí vai depender. A demanda manteve estável? A demanda mudou? Porque, por exemplo, imagine o seguinte, lá na pandemia, vamos pegar o caso. Eram produzidos determinados quantidades de álcool em gel. De repente, a demanda explodiu, porque teve a pandemia e todo mundo queria usar álcool em gel. Ou seja, a produção ela se manteve e como a demanda subiu muito, o preço também subiu. Ou seja, e a inflação disparou, porque a inflação é nada mais, nada menos do que o aumento de preços. Então, tu tem que entender, além desses, logicamente, esses são os três principais, né? Três principais índices. A gente vai falar do quarto, fica comigo aí. Daqui a pouco vai fazer mais sentido aí. A cabeça vai explodir quando tu entender tudo e como esses fatores. Na verdade, é muito complexo porque são conceitos de cobertor curto. Você destampa num lado, descobre o pé e tampa a cabeça. Destampa a cabeça e cobre o pé. Basicamente é isso. Então, é muito difícil, porque esses são os quatro principais indicadores ali de política econômica e política cambial. A gente vai entrar um pouquinho, que é o último indicador, mas que faz muito sentido. Tu tem que entender que são os principais. Bom, então tu entendeu sobre inflação, entendeu sobre o PIB, como que cada um afeta a outra, entendeu sobre a taxa de juros, e agora a gente vai para o outro, que também influencia bastante, que é o câmbio. O que é câmbio? Câmbio é quando a gente fala assim, o dólar tá R$ 5, o dólar tá R$ 6, o euro tá R$ 6, o euro passou a tá R$ 8. O que é isso? Primeiro, da onde que vem essa definição? Vem da cabeça de alguém? Na verdade, não. Vem de novo daquela questão de oferta e demanda. Os agentes de mercado, ou seja, as pessoas que operam no mercado, nós, indiretamente, a gente faz esse preço, tá? Basicamente assim. Por que é 6 hoje e amanhã tá US$ 5? Basicamente tava 6 e caiu para 5, por quê? Mais pessoas quiseram comprar real, ou seja, o dólar perdeu valor. Se acontece o inverso, mais pessoas querendo comprar dólar, o dólar diminui.
Aliás, perdão, se tem mais pessoas comprando dólar, o dólar sobe. Então é basicamente isso, tá? É um pro a taxa de câmbio, ela é um produto das vontades humanas. Então, quanto mais pessoas tem, e daí por que que as pessoas vão comprar dólar ou comprar real? Aí entram os fatores macroeconômicos que a gente falou. Por que que vieram para cá agora na bolsa de 2026, do início de 2000, final de 2025, início de 2026 até meados de maio? Por que que teve tanto fluxo estrangeiro para o Brasil? Por quê? O cenário econômico dos Estados Unidos, por exemplo, estava meio bagunçado por conta da guerra, por conta de tarifaço. E aqui no Brasil nós temos ainda, na verdade, uma taxa de juros muito atrativa. Nossa Selic, que a gente falou antes, é 14,5. Então, o que que o investidor pensa? Ele pega o dinheiro dos Estados Unidos que ele tem lá. Lá nos Estados Unidos, a taxa que o governo oferece é 4,5, 4,7. E ele olha a taxa do governo brasileiro. E a taxa do governo brasileiro é 15. Então, de 4,7 para 15 tem uma diferença bem grande. Ou seja, ele traz esse dinheiro para cá. Ah, ele trouxe só para renda fixa? Não, ele viu que a nossa bolsa também estava descontada. Lá tem algumas empresas interessantes no Brasil. Ele comprou aqui no Brasil. Daí, quando ele trouxe o dinheiro, repare, quando ele está trazendo o dinheiro, ele está dizendo é, implicitamente: eu quero transformar esse dólar, eu quero sair desse dólar e transformar em real. Aí, ou seja, o que aconteceu? O nosso real foi lá, o dólar foi para 4,89, foi o mínimo. Agora, o que está acontecendo? Está tendo uma pressão inflacionária, a gente falou sobre isso no último vídeo, inclusive nossos títulos de tesouro bateram um recorde de 8,19 no IPCA mais 2032. Então, o que está acontecendo aqui? Pressão inflacionária, risco de, aliás, cenário político incerto. Nós temos a eleição esse ano especificamente. Os investidores estrangeiros estão tirando o dinheiro do Brasil, ou seja, eles estão dizendo implicitamente: quero tirar, quero sair dessa moeda real e quero ir para outra moeda. Pode ser China, pode ser euro, pode ser, enfim, pode ser o que quiser, mas ele está tirando de real, ou seja, tem menos pessoas querendo comprar real. E por isso o real se desvalorizou, porque a gente já viu 6,9, 5,9, 5,7, ou seja, ele saiu daqueles 4,89 para 5, já está subindo. Ou seja, basicamente é um conjunto de fatores, um conjunto de decisões de agentes de mercado. Então, quando a gente entende isso, se você entender essa mecânica de quando um sobe, o outro desce, quando um sobe, o outro sobe também, de como que esses fatores macroeconômicos vão afetar no teu, no teu investimento. Então, poxa, eu sei que o o PIB dos Estados Unidos cresceu 2 e o nosso cresceu 3. Cara, natural, porque a economia dos Estados Unidos é maior do que a nossa. Só que mesmo que seja menos, nominalmente é muito maior, porque a economia dos Estados Unidos é 32 trilhões, a nossa é 2, 3 trilhões, se não me engano. Ou seja, percentualmente nós ganhamos, porque aliás, nós temos que ganhar, né? É natural, mas em nominal a gente perde. E também é natural. Tanto que em 2025 nós crescemos abaixo, inclusive, da média do BRICS, que são os países emergentes, que são a nossa ligação lá com China, Índia, enfim. Ou seja, o Brasil ainda está crescendo pouco, está com inflação alta, está com juro alto, e a gente tem uma certeza muito grande por conta do fiscal, por conta do político. Mas se tu entender essas situações, existem grandes oportunidades no mercado. Pô, na renda fixa, IPCA 2032, já falei sobre isso. Muito boa oportunidade. Tem fundos imobiliários descontados, tem ações descontadas. Então, se você juntar tudo isso, entender qual que é o cenário, e se você estudar sobre isso, tu vai ver que tem algumas oportunidades muito interessantes. Se você gostou do vídeo e tá até o final, se inscreve no canal, deixa seu like, coloca aí nos comentários o que você quer que eu falo nas próximas vezes. E tamo junto, valeu!